que você tenha passado por outros vídeos também. Hoje nós vamos falar sobre o assunto imperialismo, como que o neocolonialismo aparece na prova do Enem. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e irei conduzir você muito bem até a prova. Vem comigo. Imperialismo ou neocolonialismo é o nome dado à expansão europeia para a África, Ásia e Oceania no final do século XIX. Principalmente África e Ásia. Os países europeus formavam nesses continentes áreas de controle, áreas de domínio, definiam zonas de influência. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, o neocolonialismo é filho da Segunda Revolução Industrial. Pois as necessidades capitalistas que emergiram com a Segunda Revolução Industrial levaram os países europeus à corrida neocolonialista. Que necessidades são essas? Mais mercados, matérias-primas e fontes de energia, mão de obra barata, deslocar o excedente populacional marginalizado. Compreende? Agora eu puxo uma outra reflexão, uma outra análise. Como que os europeus viam os africanos e os asiáticos no contexto imperialista? O eu europeu via o outro africano asiático como inferior, atrasado, bárbaro, selvagem. O olhar europeu era de superioridade. Interessante observar que nessa época começa a ser construída uma imagem estereotipada da África e do africano. África selvagem. África com homens primitivos, habitantes primitivos. Uma imagem estereotipada. Uma imagem que diminui a África e os seus habitantes. Curioso que produções cinematográficas hollywoodianas contribuem para o reforço dessa imagem. Como se a África fosse apenas selva. Como se seus habitantes fossem primitivos. Como se a África não tivesse outras coisas, outros aspectos. Como se a África não tivesse história. Como se a África não tivesse cultura. Como se a história do continente africano começasse só depois do contato com os europeus. O grande exemplo de filme que diminui o continente africano e os seus habitantes é Ace Ventura, Um Maluco na África. Impressionante como que os africanos, como que os costumes africanos são ridicularizados nesse filme. Uma outra produção cinematográfica mais recente que reforça essa ideia estigmatizada da África e dos seus habitantes é A Lenda de Tarzan. Possivelmente você está acompanhando um trechinho do filme. Podemos afirmar que A Lenda de Tarzan é resultado do imperialismo inglês na África. Pensa comigo. Tarzan, inglês, após a morte dos seus pais na África, foi criado por macacos. Foi criado por macacos e se transformou no rei da selva africana. Se comunicava com os animais, enfim. De acordo com a lenda, mais tarde Tarzan foi para a Europa. Na Europa, abandonou os seus vestígios de selvageria e tornou-se civilizado. Olha a mensagem nas entrelinhas. Quando estava na África, era um selvagem. Ao entrar em contato com a Europa, tornou-se civilizado. Um pensamento marcou presença na corrida imperialista final do século XIX. Unilinearidade evolutiva. Explico melhor. O entendimento de que as sociedades humanas se encontravam em diferentes níveis de evolução, selvageria, barbárie, civilização. Dentro dessa ótica, o europeu, civilizado. A Europa, o berço da civilização. Africanos e asiáticos se encontravam na selvageria e na barbárie. Um outro pensamento que influenciou a política imperialista é a supremacia da raça branca. Trabalhos científicos da época também nortearam a política imperialista, como os estudos de Gobineau, que associam miscigenação à inferioridade étnica.
Os estudos de Francis Galton no campo da eugenia, a teoria criminoso nato de César e Lombroso. De acordo com Lombroso, o corpo, o fenótipo, dava sinais. Indicava aqueles indivíduos com tendência à delinquência, à criminalidade. Talvez você esteja percebendo que a ciência no final do século XIX andava de mãos dadas com o racismo. Um outro pensamento que marca a presença no processo é o fardo do homem branco, a missão civilizadora, um discurso importantíssimo para entendermos o processo. Nós, europeus, estamos entrando em contato com esses povos atrasados da África e da Ásia para levar a esses continentes os valores civilizatórios, a missão civilizadora. E eu não poderia deixar de citar a teoria do darwinismo social, que reforçava o racismo, reforçava o imperialismo. A Conferência de Berlim, ela ocorreu entre 1884 e 1885. Foi um encontro entre países europeus que dividiu a África, definindo as zonas de influência de cada um. Os países mais beneficiados pela partilha, repare o mapa, os países mais favorecidos pela partilha foram França e Inglaterra. Alemanha e Itália, que se unificaram tardiamente, não ficaram com áreas de expressão. Os alemães mais tarde, inclusive, reivindicaram uma nova partilha do continente africano. O mais importante vem agora. Essa divisão, feita pela Conferência de Berlim, não levou em consideração as fronteiras já existentes, nem as fronteiras físicas, territoriais, nem as fronteiras culturais. A diversidade do continente africano não foi levada em conta. E outra coisa, uma das heranças da Conferência de Berlim é a atual divisão do continente africano. O que eu tento mostrar para vocês é que a divisão da África é uma divisão feita por europeus e não pelos próprios africanos. Na corrida imperialista, o país mais desejado pelas nações europeias era a China, por uma razão óbvia. A China tinha mais de 400 milhões de habitantes. Um amplo mercado. Não seria exagero afirmarmos que a China, nesse contexto, foi dividida, foi partilhada entre diferentes países. E é o que mostra a charge. A charge representa exatamente a importância que países imperialistas, neocolonialistas davam ao mercado chinês. A charge revela a presença da Inglaterra, da Alemanha, da França, da Rússia e do Japão, em pé um chinês desesperado, acompanhando a partilha. E olha que eu citei o Japão. O Japão foi um caso à parte. O Japão, para não ser vítima do imperialismo, adotou uma campanha expansionista durante a era Meiji. Perfeito? De tudo que foi discutido, meus amigos, o mais importante, pensamentos e trabalhos científicos do final do século XIX nortearam as relações entre os continentes. Você vai acertar a questão de prova com essa informação. Curta o nosso vídeo, compartilhe a nossa aula e não se esqueça, faça a sua inscrição. Em caso de dúvida, acesse os links que estão aqui na descrição. Tá legal?